Alaikum, tudo bem? Em homenagem ao nascimento do profeta, o vídeo dessa semana é sobre a sua vida e sua trajetória no Islã. O profeta se chamava Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ele era da tribo de Quraysh, um dos mais importantes clãs árabes no Hijaz. A genealogia do mensageiro vinha do profeta Ismael, que é filho do profeta Abraão, e ele que reconstruiu a Kaaba, que fica na cidade de Meca. Sua mãe se chamava Amira bint Wahab, que o concebeu na preciosa Meca, no mês de Rabi al-Awwal, que é o terceiro mês islâmico, o ano do elefante, que corresponde ao ano de 570 d.C. Seu pai, Abdullah, faleceu antes mesmo dele nascer, e sua mãe faleceu quando ele tinha 6 anos de idade, então ele foi morar com o avô dele. Mas depois de 2 anos, ele faleceu também. Mas antes de falecer, ele já havia deixado a guarda do profeta para o seu filho Abi Talib. Então passou a viver com seu tio e tutor, sob os seus cuidados e de sua esposa. Ele permaneceu com ele até se tornar jovem, ajudando-o no comércio por muitos anos. Desde a sua infância, o profeta Muhammad teve caráter puro e sempre se manteve afastado dos maus costumes, distinguindo-se na sociedade pela sua lealdade, coragem e bondade com os mais fracos e necessitados. Trabalhando com comércio, ele também ficou conhecido pela sua lealdade. Foi quando ele trabalhou com a Khadija. Ela ficou impressionada com sua lealdade e honestidade e acabou pedindo-o em casamento. Aproximadamente aos 25 anos de idade, ele se casou com ela, com quem teve 2 meninos e 4 meninas, mas apenas Fátima Zahra sobreviveu, e são os filhos dela que continuam a linhagem do profeta. Naquela época ainda se idolatravam vários deuses, mas ele meditava sobre a criação dos céus e da terra, sendo intensamente devoto a Deus. Ele se retirava para a gruta de Hera para orar e se entregar completamente ao Criador. No ano de 610, quando ele tinha 40 anos, nessa mesma gruta, desceu para ele a revelação, por intermédio do anjo Gabriel, e lhe foram revelados os primeiros versículos do Alcorão Sagrado. Ao voltar para casa, ele estava emocionado e feliz por ter sido escolhido por Deus para ser o próximo mensageiro. Então ele contou para sua esposa e ela acabou acreditando nele, se tornando a primeira mulher adepta ao Islã. Depois seu primo Ali ibn Abi Talib também acreditou, se tornando seu primeiro discípulo. O profeta Muhammad passou a propagar a sua mensagem aos poucos, primeiro para seus parentes e depois para os participantes da sua tribo. Naquela época, o profeta ensinava aos seus companheiros os versículos que já haviam sido revelados e os ensinava a adorar um Deus único. Sua esposa Khadija também tinha importância nessa missão. Ela não só ajudava moralmente, como também deixava toda a sua fortuna à disposição do Islã. Por outro lado, seu primo Ali ibn Abi Talib também foi muito importante. O profeta Muhammad teve um cuidado especial com ele por ter sido seu primeiro discípulo. Ele preencheu seu espírito, seu coração e seu raciocínio com fé, coragem e sabedoria, para que assim combatessem os inimigos da religião. Há até uma frase que o profeta dizia que retrata a importância dos dois. Qama al-Islam bimal Khadija wa sayf Ali. Ou seja, o Islã se propagou pelo dinheiro da Khadija e a espada de Ali. Mais adiante, o profeta começou a chamar o povo em geral para aderir ao Islã, aumentando significativamente o número de muçulmanos. Um acontecimento importante é o Isra wal-Mi'raj, que é a viagem noturna e a ascensão. Foi um milagre em que Deus transportou o profeta de Meca até o Masjid al-Aqsa, em Jerusalém. Os anjos Gabriel, Rafael e Miguel levaram o profeta e o trouxeram na mesma noite, mostrando ao profeta Muhammad que Deus é capaz de tudo. Com a morte de seu tio Abi Talib e sua esposa Khadija no mesmo ano, que foi denominado como Am al-Huzn, que é o ano da tristeza, os inimigos do profeta aumentaram os ataques a eles. Por estarem muito vulneráveis sem Abi Talib, que era um homem de muito poder na tribo, e sem o apoio financeiro de Khadija. Com o aumento de fiéis islâmicos e os ataques a eles, o profeta começou a mandar os seus companheiros a Medina, que se chamava Yathrib na época, para que eles não fossem mortos. Apenas após o mandado de Deus, o profeta Muhammad também foi para Medina para propagar a sua palavra e cumprir a sua missão. E o calendário islâmico começa a contar a partir dessa data, que é a Hijra, a grande peregrinação. A primeira ação que ele fez na Medina foi construir a Mesquita al-Nabi, com o intuito de reunir e unificar os muçulmanos. Sua missão durou 23 anos, 13 deles propagando a palavra de Deus em Meca e 10 deles na Medina. Ele faleceu com 63 anos.
no ano de 633, de acordo com o calendário cristão, que corresponde ao ano 11 Hijrita. Nesse mesmo ano, antes de falecer, o profeta foi ao Hajj pela última vez e denominou seu primo Ali ibn Abi Talib como seu sucessor. O profeta foi enterrado na mesquita que construiu, que é considerado um templo sagrado para os muçulmanos. O maior milagre do profeta foi o Alcorão, que é muito importante desde o dia que foi revelado até os dias de hoje, e ele contém soluções para todos os problemas, mas eu vou falar sobre o Alcorão num outro vídeo. Isso é apenas um resumo. O profeta Muhammad fez muito mais pelo Islã e é muito mais importante para nós muçulmanos. E apenas um vídeo é muito pouco para abordar a importância dele. Eu espero que vocês tenham entendido o essencial e que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Me sigam nas redes sociais, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até a próxima!